localizado na Rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, aqui no Tigui, em Campo Grande. E hoje, como sempre, uma palestra gratuita que a gente faz aqui toda terça-feira. Estamos já com a programação até dezembro. Então, quem está aí no YouTube nos assistindo, você é convidado. E quem está aqui no presencial, sejam muito bem-vindos a mais um dia de palestra. E hoje estaremos falando sobre reescrevendo o seu círculo dourado na vida pessoal e profissional. O que, como, por quê? Vamos entender bem isso, né? Eu estou curiosa para saber sobre isso. Então, se você também está curioso para entender isso, fique conosco. E até daqui a pouco, voltamos a nos falar. Com vocês, Helene Viana! Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de treinamento e multi-evento. Mais uma vez aqui, mais uma terça-feira, com mais um tema. E agora temos voltado para a área de desenvolvimento humano. Nós vamos falar sobre o círculo dourado. E a ideia é como reescrevendo o seu círculo dourado. O que é o círculo dourado? Calma, nós vamos ver o que é o círculo dourado. Olha esses sinais aí, observa de esse círculo dourado. Bom, gente, só relembrando, né, nosso ciclo de palestra, ele vai até dezembro, dia 3 de dezembro. Hoje nós temos 6 áreas de conhecimento. Nós estamos trabalhando com a área de gestão, desenvolvimento humano, melhoria contínua, inovação, tecnologia e saúde. E já estamos na metade do nosso ciclo, onde nós tivemos diversas palestras, como foi dito anteriormente. Se você entrar lá no Espaço Capacitar no YouTube, ou no meu pessoal, Helene Viana, e procurar lá pelas palestras, pelos temas específicos, você vai encontrar lá as palestras que já foram ministradas, todas elas já disponibilizadas e subidas no YouTube, tá? Fiquem à vontade para assistir. Relembrando que as pessoas que fazem parte aqui do espaço presencialmente terão direito ao final a receber o material que está sendo disponibilizado, esse material que está sendo mostrado aqui, além de outros materiais que colocam, são materiais de referência sobre a palestra, já estão disponíveis lá no Google Drive, e quando termina a nossa palestra, quando é subido o vídeo, também são subidos os materiais, todos os materiais que foram utilizados, materiais de referência, palestras, todos em PDF, para que você possa se aprofundar um pouco mais em cada tema. Tá legal? Bom, então vamos dar início ao nosso bate-papo. Nós vamos fazer uma palestra onde estaremos trabalhando como reescrevendo o seu círculo dourado. Por que eu coloquei reescrevendo o seu círculo dourado? Porque todo mundo já tem o seu círculo dourado. Você basicamente já nasce com o seu círculo dourado. Aqui você não sabe, mas você tem o seu círculo dourado. Você basicamente utiliza o círculo dourado ao longo da sua vida, tanto pessoal quanto o seu círculo dourado profissional. As empresas têm o seu círculo dourado, porque na verdade as empresas nascem escrevendo o seu círculo dourado. E você também, quando vai desenvolver suas atividades do dia a dia, você escreve o seu círculo dourado. Por que reescrevendo? Porque entendendo agora como é o funcionamento desse método, dessa técnica, dessa ferramenta, você vai poder escrever melhor o seu círculo dourado. E essa é a ideia. Mostrar então como é que é a prática dessa ferramenta, desse método, para que você possa entender o seu dia a dia, tanto na vida profissional quanto na sua vida pessoal. Então vamos escrever o nosso círculo dourado? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Isso aí. Bom, opa, funciona aqui. Já sei o que acontece. Sempre dá um probleminha técnico no início das palestras. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aí vamos voltar. Bom, vamos retomar então aqui. Como sempre, eu coloco um trecho daquele livro especial que eu sempre trago para vocês no início da nossa palestra, né? O nosso manual de vida, a Bíblia Sagrada. E sobre o círculo dourado, o que a palavra de Deus nos diz? Vamos lá. Romanos
capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: não sejais valorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aí eu coloquei entre parênteses o porquê do nosso círculo dourado. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu coloquei aqui como parênteses o como. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. O quê? Coloquei aqui entre parênteses. E por que isso? Bom, o nosso círculo dourado, nós vamos ver aqui, ó. Passa mais uma, por favor. Volta, não. No início, sim. Aí, ok. Nosso círculo dourado, ele é formado por 3 camadas. Ele é chamado de círculo exatamente porque ele são 3 círculos, na verdade, representando essa metodologia. Onde você vai ter o primeiro círculo, que é o círculo mais interno, são círculos concêntricos, e o primeiro círculo é o círculo do porquê, o segundo círculo é o círculo do como, e o terceiro círculo é o círculo do o quê. E essa metodologia vem mostrando exatamente o seguinte: toda vez que eu penso em alguma coisa na minha vida profissional ou na minha vida pessoal, eu tenho que pensar nesses 3 pontos: no porquê, no como e no o quê. O porquê está representando para a gente o nosso propósito, o nosso sentido. Quando a gente pensa em algo, isso é algo que precisa ter um sentido, ele precisa representar algo profundo para mim, ou para a sociedade, ou para o mundo, ou para a pessoa que eu estou dirigindo determinado algo, determinada tarefa. Depois o como. Já que eu tenho esse propósito, como é que eu faço para atingir esse propósito? Então, seria o segundo passo. Depois que eu defino o propósito, então eu defino como eu faço para chegar a atingir esse propósito. E aí sim, quando eu defino o como, que seria a maneira, a forma como eu atinjo esse propósito, né, eu passo para o quê. O que vai ser exatamente os degraus, o passo a passo, cada tarefa, cada atividade, cada ação que eu preciso tomar para que eu, através do como, consiga atingir o meu porquê, atingir o meu sentido, o meu propósito. Aí, a palavra de Deus está dizendo exatamente isso: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos do espírito. E aí eu coloquei então o porquê, e no porquê está ali servindo ao Senhor. Porque nós temos um propósito de vida aqui na terra, e esse propósito ele é único. Nós viemos aqui para servir ao Senhor. Então, o porquê servindo ao Senhor é o nosso sentido, é o nosso propósito de vida aqui na terra. Bom, e como é que nós fazemos isso? Como é que eu atingo esse propósito de servir ao Senhor? Aí, alegrando com esperança, sendo pacientes nas tribulações, nos problemas, nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós temos que ter, então, paciência com isso. E perseverar em todos os sentidos: perseverar em trabalho, perseverar em vontade, perseverar em motivação, mas também perseverar em oração. Então, quando a palavra de Deus diz para que a gente ore, para que a gente consiga atingir o objetivo, é exatamente isso, essa perseverança, é não esmorecer, é não orar e esquecer, é continuar orando e buscando. Então, aqui tem o nosso como. Então, se nós fizermos isso para atingir o objetivo de servir a Deus, que é o nosso porquê, alegrando, estamos sempre alegres, sempre felizes, porque nós vemos aqui com um propósito. Esse propósito, se a gente tem um sentido, nós vamos estar sempre alegres para cumprir esse sentido. Sendo pacientes, porque nós teremos aflições, isso aí foi dito na própria palavra de Deus, mas nós não podemos baixar a cabeça para isso. Então nós temos que ser pacientes, porque as tribulações estão aí. E por fim, perseverar na oração, porque mesmo estando passando por tribulação, eu não posso esmorecer. Mas também a vida é um ciclo. Eu saio do momento de tribulação, né? Você lembra da história de José, quando ele tem um sonho, ele vê 7 anos de vacas gordas e depois vê 7 anos de vacas magras. Isso acontece na vida de todo mundo o tempo inteiro, em ciclos. E nós temos que orar quando a vaca está gorda, quando nós temos abastança,
mas também temos que orar quando a coisa não está boa, quando as vacas estão magras. Mas não esquecer que isso vai virar. E quando virar e voltar para as vacas gordas, eu não posso esquecer disso também, eu tenho que permanecer, então, perseverante em oração. Então, como a palavra de Deus é inteligente, se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? E por fim, compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. É o quê? Ou seja, o que eu preciso fazer? Ser hospitaleiro, ser servo, sermos mordomos. Nós viemos aqui para servir. Então, se eu coloco isso na minha vida, eu vim para servir, eu estou cumprindo o que na palavra de Deus. Então, essa é a ideia. O que, o como e o porquê. Você vê que até na palavra de Deus se encontra o nosso círculo dourado. E aí nós vamos continuar e vamos entender como fazemos isso na nossa vida prática. Ok. O que é o círculo dourado propriamente dito? O círculo dourado ele é um método, uma técnica, uma ferramenta criada por Simon Sinek. Ele é um palestrante, escritor, especialista nessa área de liderança, e ele desenvolveu esse método, o círculo dourado, e ele apresentou isso pela primeira vez numa palestra que é chamada de TED, você já deve ter visto. É uma palestra bastante famosa, começou nos Estados Unidos e agora a gente tem isso no Brasil também. É uma palestra rápida, uma palestra de 15 minutos, onde diversas pessoas, líderes, gestores e pessoas do marketing, enfim, vão lá fazer a apresentação dos seus temas, dos seus conhecimentos. E o Simon Sinek, em 2008, 2009, eu não lembro muito bem, fez a apresentação dessa metodologia e dessa técnica. Mas eu gosto de fazer uma ressalva, porque quando vocês forem procurar no Google por círculo dourado, vocês vão encontrar o Simon Sinek lá, aparecendo os círculos dourados, a metodologia. Mas vocês vão ver também, principalmente no Wikipedia, um assunto referente ao círculo dourado, que foi mais ou menos no século XIX, no final do século XIX, do século XX, onde os Estados Unidos ainda passavam por um período de escravidão, e existia um movimento chamado Círculo Dourado, que era um movimento de permanência do sistema escravocrata dos Estados Unidos. E eles lá viviam uma guerra do norte contra o sul, então isso aí é bastante famoso, a gente entende lá, onde eles queriam abraçar uma série de países que hoje não fazem parte mais dos Estados Unidos, como o México, as Antilhas ali, Cuba, uma série de regiões ali, para que se juntasse para poder permanecer com aquele regime escravocrata. Então, só que não deu certo, que não funcionou, mas o Círculo Dourado, essa primeira ideia de Círculo Dourado, essa história do Círculo Dourado não tem nada a ver com o método, mas vocês podem encontrar quando pesquisarem sobre o Círculo Dourado. O Círculo Dourado não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, mas existe esse tema aí para ser discutido também sobre o Círculo Dourado. Então, o Círculo Dourado é isso, é um método que faz o quê? Ajuda empresas a se desenvolverem e a agir, ou seja, tomar atitude, a empresa ir para o mercado, enfrentar o mercado, começando de dentro daquilo que ela acredita para fora. Não é buscando o que tem fora para poder formular o que tem dentro. Ao contrário, ela primeiro busca dentro dela o porquê, exatamente o sentido, do porquê ela nasceu. Você já deve ter ouvido falar sobre um planejamento estratégico, quando a gente fala de missão, valores, missão, visão e valores. Então está muito ligado à missão. Quando a empresa ela nasce com um propósito. Da mesma forma que nós nascemos com um propósito de agradar a Deus, de servir a Deus, uma empresa nasce com um propósito também. E esse propósito é ligado exatamente à missão. Então a ideia é exatamente essa, de dentro para fora. Quando você tem uma missão, quando você tem um sentido, então você passa a trabalhar em prol daquilo. Não importa o que aconteça, o objetivo é alcançar aquele propósito. Então esse é o Círculo Dourado, é isso. É um método, uma técnica, uma ferramenta. Por que eu uso o Círculo Dourado? Eu utilizo o Círculo Dourado porque o método ele me ajuda na cadência, na sistematização da execução de algo. Toda vez que eu tenho um processo bem definido, toda vez que eu tenho regras, toda vez que eu tenho métodos, fica muito mais fácil atingir um objetivo. Então por que eu uso o Círculo Dourado? Para eu não pensar de qualquer jeito, pensar de forma sistematizada. Então quando eu já tenho isso bem definido, fica mais fácil eu chegar a um objetivo. E eu uso o Círculo Dourado por isso. Por quê? É um método que ajuda pessoas a pensar, a agir
em se comunicar, buscando exatamente aqueles 3 elementos, ou aqueles 3 questionamentos que nós falamos ali atrás. O porquê, buscando o sentido daquilo que eu desejo, buscando o como eu vou executar para atingir esse sentido, que é o processo, é como, a maneira com que eu vou desenvolver determinada coisa. E por fim, o que é o resultado que eu desejo atingir, o produto que vai ser lançado, o serviço que vai ser executado, enfim, o resultado que eu espero. Então tem o porquê, sentido, o como, o processo e o que, o resultado. Para quê? Em todas as áreas da vida, seja uma pessoal ou profissional, então eu posso atuar com esse método, utilizar esse método, seja na área pessoal ou na área profissional, a fim de que a motivação seja pautada sempre no propósito. Ou seja, eu não vou criar de qualquer jeito, não vou utilizar esse método de qualquer jeito. O objetivo é o quê? É utilizar esse método sempre dentro de um propósito. Então, o princípio de tudo é você buscar sentido para aquilo que você está fazendo. Ok? E como utilizar, então, o ciclo dourado? Eu tenho o que é, por que eu utilizo, e agora vamos ver como eu utilizo o ciclo dourado. Então, vem aqui, respondendo aos 3 questionamentos. Então, da minha empresa, na minha vida pessoal, vou pegar esse ciclo dourado e vou colocar lá o porquê e vou parar para contemplar, para meditar, para entender por que eu quero alguma coisa, o que eu quero, qual o porquê da minha vida, qual o sentido tem. Eu quero algo, mas você tem que ter um sentido, mas que sentido é esse? Então eu preciso achar esse sentido. Então o primeiro ponto, quando a gente desenha o ciclo dourado, seja na minha vida profissional ou pessoal, é eu parar para pensar que sentido tem a minha vida. A gente já falou sobre o sentido de propósito com Deus, mas e aqui na Terra? O teu propósito na Terra? Além do teu propósito espiritual, que é agradar a Deus, qual é o seu propósito na Terra? Você veio para quê? A gente veio por alguma coisa. Você tem determinadas habilidades, dons, você aprende coisas que outras pessoas não aprendem diferente de você. Você é único nesse sentido. Ah, mas eu sou contador. Vai ter outro contador, mas nenhum contador vai ser igual ao outro contador. Você vai ter o teu quê? Você trabalha com aluguel de roupas, você tem o seu quê? O seu aluguel não é igual ao aluguel da outra loja. Você tem o seu quê? Por quê? Porque você nasceu com esse diferencial. O seu sentido para fazer aquilo é outro, diferente de outra pessoa que faça talvez a mesma coisa. Então nós temos uma identidade única, nós somos diferentes. Então é isso que você precisa buscar quando você quer fazer algo. É você buscar, eu quero fazer algo, mas por quê? Qual o sentido disso? Para que eu faça isso? E a gente, quando pensa no sentido, a gente não pensa em algo para mim. Não é aquele algo que eu falo, eu vou fazer isso para me agradar, simplesmente para eu ser feliz. Não. A gente pensa mais amplo. A gente pensa, isso precisa ter sentido para a minha vida, logicamente, isso precisa ter sentido primeiro para você, que precisa fazer sentido para você, mas precisa fazer sentido para o mundo. O que eu faço faz sentido para o mundo? O que eu faço faz sentido para a sociedade? Aquilo que eu desejo fazer faz sentido para alguma pessoa específica? Não precisa ser sempre para o mundo. Eu posso ter um propósito que vai ser específico para a individualidade. Mas tem outras pessoas que vão ter propósito que vai ser para a coletividade. Mas isso é de cada um. A identidade é de cada um. Então, antes de querer fazer ou ser alguma coisa, você tem que parar e contemplar. Você tem que meditar, você tem que pensar, parar para compreender qual é o sentido. Que sentido tudo isso faz? Que sentido tem a vida? Por que eu vim para cá? Então, esse é o ponto. Bom, então eu respondo o porquê. Aí depois fica fácil, porque depois que você tem um sentido, você vai começar a maquinar o que eu faço então para atingir a esse sentido, a esse propósito, a esse porquê. Porque existem várias formas. E aí você vai definir aquela melhor forma, aquela que é capaz, que você é capaz de executar. Porque assim, existem várias formas, mas eu tenho recursos para isso. Recursos que eu digo de uma forma geral, recursos financeiros, recursos de pessoas que têm propósitos que eu não consigo executar sozinho. Eu preciso de gente, eu preciso de recursos humanos para me ajudar a cumprir esse meu propósito. Eu preciso de recursos materiais, ferramentas, enfim, uma série de coisas. Então, se eu não parar para pensar no propósito, eu não vou saber como eu vou fazer aquilo. Então, para eu ter o como fazer aquilo, eu preciso ter muito bem definido o meu propósito, porque a partir desse propósito
é que vai ficar claro para mim que recursos eu necessito para poder chegar nesse local. A forma com que eu vou executar. Se você tem todos os recursos, vai ser feito de uma forma. Mas se você não tem todos os recursos, significa também que você não vai fazer. Você só não vai fazer daquele jeito mais fácil, pode sentir algumas dificuldades para fazer. Mas você vai conseguir também, só que vai ser de uma outra maneira, vai ser de uma outra forma. Você vai ter que criar processos para fazer com aquilo que você tem. Mas existe uma forma de você fazer. Eu conversei com uma pessoa essa semana, eu estava dizendo para ela que na nossa vida, nós nunca temos uma única alternativa. Nós sempre temos mais de uma alternativa. É que nós precisamos parar, pensar e decidir, tomar uma decisão naquilo que eu, primeiro, de encontrar essas saídas. Porque muitas vezes não é fácil. Realmente não é fácil encontrar essas saídas. Entender que tudo na vida tem mais de uma opção não é simples. Você precisa parar também para poder olhar essas várias oportunidades, essas várias possibilidades. Porque se você não parar, muitas vezes você não consegue enxergar. Você só enxerga um caminho. E às vezes tem outros caminhos que você pode seguir. E ao encontrar esses vários caminhos, você também não pode tomar uma decisão sem parar para pensar. Você precisa ter o poder de decisão na tua mão, mas o poder pensado. Porque senão não adianta você ter vários caminhos e tomar uma decisão errada. Que também não é fácil tomar decisões corretas. Você precisa ter muito arcabouço de conhecimento, você precisa ter materiais, você precisa ter pessoas te aconselhando para que você chegue a uma decisão correta muitas vezes. Mas você precisa tomar uma decisão. E para você tomar essa decisão, você precisa então parar para pensar. E aí eu sempre digo, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica tomar uma decisão. E quando você conhece o caminho por onde você deseja passar, se você conhece todas as ferramentas que você precisa utilizar, se você conhece como manusear recursos humanos e financeiros para aquilo que você precisa utilizar, quanto mais conhecimento você tem de tudo que tem em suas mãos, fica muito mais fácil você tomar uma decisão. Então tudo isso você vem puxando, vem trazendo, quando você para para meditar, para saber o que você tem nas mãos. E aí, com certeza, todas essas palestras que a gente vem conversando aqui, você vê que elas vão se encaixando, porque uma coisa vai dando arcabouço de conhecimento para outros novos conhecimentos. Tá ok? Bom, e aí você precisa então responder os 3 questionamentos, responder o porquê, o como, e aí sim, quando você sabe como você vai fazer, que recursos utilizar, que pessoas podem te ajudar, que aconselhamento você já tomou, aí você vai definir as tarefas, você vai definir o passo a passo, vai definir, primeiro eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e aí você vai colocando o passo a passo daquilo que efetivamente você precisa executar, e a gente está falando agora de operação, né? Botar a mão na massa para que você atinja o objetivo esperado, aquele objetivo que você deseja. Lembrando que esse objetivo, eles também precisam ter técnicas para que você desenvolva esses objetivos. A gente vai falar não nessa palestra, em outra palestra, mas a gente hoje em dia chama as metas, os objetivos de SMART. Até uma siglazinha que mostra que as metas são inteligentes, mas não é um SMART de inteligência. O SMART é uma sigla que significa que ela precisa ser uma meta específica. Você não pode colocar metas abrangentes, porque senão você não consegue enxergar essa meta. Então ela precisa ser muito específica. Então quando você define um objetivo, precisa ser específico. Por isso você precisa definir um propósito antes. E quando você tem um propósito bem definido, é fácil definir metas. Porque você sabe onde você quer chegar, então você sabe o passo a passo. Precisa ser mensurável, porque às vezes a gente cria metas inalcançáveis. Como você cria uma meta que você não consegue alcançar, você não consegue colocar os pés? Você não vai chegar nessa meta nunca, vai atingir nunca. É como essas metas empresariais que ela colocam um valor astronômico que ninguém consegue alcançar, então ela nunca consegue atingir metas. Não é por esse caminho, você precisa colocar metas que você consiga alcançar, porque senão o seu propósito nunca vai ser atingido, então você precisa definir isso aí. Elas precisam ser atingíveis, então se elas são mensuráveis, você coloca tetos para que você possa atingir, então elas precisam ser atingíveis, porque senão o que adianta ter metas que você nunca consegue atingir? Elas precisam ser relevantes, e a relevância está ligada ao propósito, porque se você cria metas que não estão ligadas, que não te levem para o propósito, você não consegue chegar no propósito nunca. Então tudo aquilo que você faz precisa ter um valor ligado ao propósito. Então se alguém te oferece alguma coisa no meio do caminho que não te leve para o propósito, não adianta você fazer. Cancela aquilo, tira do teu caminho.
se nas tarefas que você faz no dia a dia, se as coisas que você faz, se as pessoas que estão do seu lado, se trabalhos que estão aparecendo na tua frente, não te levam para o propósito, sai dele. Porque não adianta, você simplesmente vai desviar o teu caminho. É como você querer fazer medicina e te oferecer uma faculdade de engenharia para você fazer. Você nunca vai ser médico. Vai perder 5 anos da sua vida e não vai conseguir chegar no seu propósito. Então não adianta ir por esse caminho. Ah, mas a engenharia é de graça. Pô, maravilha, vai fazer engenharia, mas é o teu propósito? É lá que você quer chegar? É o teu objetivo de vida? Faz sentido para você ser engenheiro, já que você quer ser médico? Então, você precisa seguir o caminho que você deseja, que vai te levar para o teu propósito. Aquilo que não for ligado ao seu propósito, você tem que afastar. E aí entra a sua tarefa, então. Pessoas, inclusive, tem pessoas do seu dia a dia que estão do seu lado, que não vão te levar para o seu propósito. Por que eu vou me contaminar com isso? Tira do teu caminho. Ah, mas pô, você vai ser inimigo dessa pessoa? Não, não é isso. É que o que a pessoa fala não te leva para o seu propósito. O que a pessoa pensa não te leva para o seu propósito. O que a pessoa induz você a fazer não te leva para o propósito. Onde ela te leva para comer, para passear, para conversar, não te leva para o teu propósito, não serve para você nesse sentido. Ela pode ser um colega que você encontra no dia a dia, mas não para estar do teu lado para te levar para o caminho que você deseja ir. Não é esse caminho que eu quero. Então, pessoas também fazem parte disso. Eu preciso tirar pessoas do meu caminho, porque minha meta, ela precisa ser relevante. Se as pessoas não são relevantes para o meu propósito, eu afasto. Opa! E elas precisam ser elas precisam estar dentro de um tempo, elas precisam ser temporais. Ou seja, eu não posso estabelecer uma meta que não tem uma data para que eu alcance. Ah, eu quero ser médico. Quanto? 95 anos? Para quê também? Que propósito é esse? Não vou conseguir mais trabalhar? Não adianta. Eu preciso de um prazo para isso. Então, quando você define metas, você quer alcançar algo, você tem que dar um número para isso. Se a meta, se algo que você precisa de dinheiro, você tem o valor desse dinheiro que você precisa alcançar para atingir aquela meta. Tem prazo, você precisa definir uma data para você alcançar aquilo. Porque senão você nunca chega nela. Você não tem uma data específica para alcançar, então tanto faz, é hoje, daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos. E no fundo você nunca chega nessa data. Não precisa ter data, não precisa ser temporal. Então, veja que eu tomo uma decisão, eu tenho um propósito, eu tenho esse espaço, essas tarefas, e quando essas tarefas vão ser executadas? Essa vai ser executada até amanhã, essa aqui vai ser executada até daqui a 2 meses, essa aqui vai ser executada daqui a 6 meses, e daqui a 1 ano eu atinjo o meu propósito. Se não for assim, você não atinge o seu propósito. Mas eu falo, mas isso é absoluto? Eu coloco essas datas, como é que eu acerto isso? Na verdade, ninguém acerta. Mas são coisas que você vai em busca, que você vai atingir, se você não tiver, você não vai ter nem quem queira ir à busca. Elas são flexíveis, porque pode chegar no meio do caminho, você tem uma série de intempéries que pode estar te desviando daquele prazo, daquele custo, da qualidade que você deveria executar determinada coisa. Então você pode ajustar essa data. Você pode ajustar esse dinheiro, você pode ajustar essa qualidade para você atingir o seu objetivo, mas você está indo em direção a ele. Se você não tem nada disso, você não consegue seguir em direção. Então as metas, elas precisam ser smart, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Então pensem sempre nisso. A gente vai ter uma aula sobre isso, a gente vai falar mais especificamente, vai desenhar isso melhor para vocês, ok? Bom, qual o objetivo, então, do círculo dourado? Eu coloquei ele em inglês propositalmente, por quê? Porque normalmente você pode encontrar em literaturas, encontrar na internet, escrito dessa forma, golden círculo. É a mesma coisa, mas esse fala por que golden círculo? É o círculo dourado, que é esse mesmo método, essa mesma técnica, tá ok? Então coloquei só para chamar a atenção. Bom, objetivo, criar valor. Então, voltando, o que é valor? Não é preço, não é dinheiro. Valor é aquilo que gera um grau de importância para eu desejar aquela coisa. Aquilo é muito importante para quem? Para você mesmo, seu primeiro ponto. O seu propósito é muito importante para você.
mas também é importante para alguém, para o mundo, para a sociedade, para quem você está destinando as atividades que gerem aquele propósito, ao qual aquele propósito será gerado. Então, precisa gerar esse grau de importância. Então, você precisa criar valor. Você precisa engajar um público. Aqui o público de uma forma geral, pessoas, empresas, você precisa engajar, ou seja, quando a pessoa ouve falar do seu propósito, do seu sentido, isso tem que motivar não só você próprio. Quem está do lado precisa se motivar junto. Caramba, que propósito bacana, que legal, eu quero me enganjar nisso, eu quero ajudar nisso, eu quero que isso realmente aconteça. Com empresas, você cria uma empresa que ela gera valor para alguma coisa, para uma pessoa, né, para a sociedade, as pessoas querem se enganjar nisso para que aquela empresa dê certo, porque ela vai gerar valor para aquela pessoa, para o mundo, para a sociedade. Então precisa engajar esse público, seja empresa ou seja pessoa. E precisa inspirar. Aí a inspiração. A inspiração é aquilo que vem de dentro, né? Então, quando você ouve falar do propósito, aquilo te inspira. Não só te engaja para você poder ir junto, mas ela te inspira. Te inspira, e o que significa inspiração? Não é só você querer fazer junto o que aquela pessoa está fazendo, ela te inspira a inovar coisas em cima daquele propósito, a gerar novos propósitos, a querer buscar coisas que agreguem a esse propósito. Então você cria essa inspiração em quem está do seu lado, pessoas ou empresas. Então é necessário que, ao desenvolver o círculo, o teu propósito, o seu sentido possa inspirar quem está do seu lado, ok? Principalmente futuras gerações. Bom, e aqui está exatamente o círculo dourado. Bom, como eu falei, são 3 círculos. Por que fazer? Sempre começa com porquê. Por que eu faço algo? A causa. Qual é o seu propósito, razão, sentido? Já falamos sobre isso, mas é bom reforçar. Então, o porquê está ligado à razão, ao propósito, a sentido. É importante para o mundo, para a sociedade ou para alguém. Então, quando eu fizer algo para mim ou a minha empresa, aquilo que eu estou desenvolvendo, um produto ou serviço, tem que saber se é importante para o mundo, para a sociedade ou para alguém especificamente. Como eu falei, você pode atingir individualmente as pessoas ou pode ser algo coletivo. Ok? Bom, quando isso aqui está definido, você passa para a próxima camada. E a próxima camada é a camada do como fazer, porque você já sabe por que você vai fazer algo. Então você vai definir a forma. E a forma está ligada a como você se destaca naquilo. Qual é o diferencial que você tem com relação aos outros? Porque você pode estar fazendo algo que seja igual aos outros. Não impede que o seu propósito seja igual ao propósito que já exista. Não é necessário que esse propósito seja inédito. Você vê que existem vários médicos. Tem médicos que têm propósito e tem médicos que simplesmente se formou médico, sem propósito algum. E isso acontece em diversas profissões. Tem policiais que têm propósito de vida. Criança nasceu querendo ser policial, e o outro foi porque não tinha outra coisa para fazer, virou policial, virou militar, virou qualquer outra profissão, mas não tem um propósito naquilo. E você sente isso quando você conversa com esse tipo de profissional, aquele profissional que tem propósito, que aquilo para ele faz sentido, com aquele que simplesmente foi porque não tinha uma outra alternativa, ou aquela alternativa melhor, porque era mais rentável, porque era mais fácil a possibilidade de alcançar aquilo, enfim, mas ele não tem sentido aquilo para a vida dele. Você consegue enxergar isso muito claramente, ok? Então precisa fazer, aquilo gera então em você um diferencial. Possui processos e métodos, atitudes e ações, então você precisa então definir isso. É nessa fase que você define exatamente. Eu vou tomar determinadas atitudes, vou fazer algumas ações, mas precisa ser com metodologia. Eu não posso fazer de qualquer jeito, porque senão fica igual de todo mundo. É onde você se diferencia. Onde você diferencia, por exemplo, um iPhone de um Samsung. É nisso, nos menores detalhes. E você pode ter certeza que muitos desses detalhes é no processo. E não só no processo de fabricação, já começa
de inovação, já começa no processo de criação. Quando a Apple vai criar um dispositivo qualquer, ele já não pensa em criar simplesmente um dispositivo, ele pensa em criar o dispositivo, que vai gerar desejo nas pessoas terem aquilo. Então já começa na criação. Por quê? Porque tem sentido, tem propósito. Tem outras coisas também, mas vamos ficar só na parte do sentido e do propósito. Ok? E aí sim, aí começa a desenhar uns processos e métodos que vai fazer com que aquilo faça realmente sentido. Porque, por exemplo, se ele tem um processo que não dê a qualidade do iPhone que a gente espera, por exemplo, você pega um telefone qualquer de uma outra marca que trave e o iPhone nunca trava, isso é por conta do processo de fabricação da engenharia dos componentes, dos eletrônicos. Por que ele não trava e os outros travam? Processo, eles têm métodos. Então, isso é só um detalhe, só um exemplo. Tem design, tem uma série de coisas que batem exatamente no processo. O cara pensa antes, com sentido. Esse produto precisa ser o melhor, precisa que a pessoa olhe e deseje. Ok, então, de que forma eu vou executar isso para que as pessoas olhem e desejem? Então, começa nisso. Começa exatamente na criação e a pessoa desenvolver o método e o processo para atingir aquilo que ele deseja. Ok? Bom, e por fim ele vai colocar exatamente as tarefas que ele precisa. Vou trabalhar no design, vou desenvolver uma boa engenharia de eletrônicos, vou trabalhar bem no marketing, que é o que fazer. O que eu preciso fazer? Porque eu já tenho sentido, eu já defini os processos que vou executar para que o meu produto seja melhor, só que agora eu preciso fazer, propriamente dito, uma coisa. Porque eu preciso entregar, eu preciso do resultado, eu preciso do produto, eu preciso do serviço, então eu preciso fazer. Então, quando eu faço, eu preciso entregar o melhor resultado. E aí você vai dizer, o que eu faço? Aí eu faço telefone, eu faço computadores, você vai descrever o que você faz, o que a sua empresa faz. Quais são as atividades e tarefas daquilo? E aí, logicamente, a gente está colocando genericamente, mas para cada processo, o camarada do design, não pode falar, eu vou fazer um design. Ele vai ter que colocar uma série de elementos ali, de desenho industrial, uma série de coisas, para que possa chegar no design, no melhor design. Então, como, cara, eu vou fazer design? Descreve-se. Basicamente, cada etapa dessa gera-se um projeto. Ok? Mas aí eu escrevo todas as atividades, passo a passo, tudo que vai ser feito. E em cada atividade, cada passo a passo do que vai ser feito, você vai ter que sempre pensar: como eu vou me destacar nisso? Qual vai ser o meu diferencial nisso? Né? Quais são os métodos e processos para fazer isso? Ou seja, você vai estar sempre pensando. Se você tem escrito, fica fácil. Se você não tem escrito, você vai fazer um iPhone de um jeito, você vai fazer o segundo iPhone de outro, um vai funcionar, o outro vai travar. Então isso aí, ok? Bom, e que resultados eu entrego? Aí você precisa definir que resultados esse meu negócio, essa minha empresa entrega. Vai ser o iPhone 15, 16, 17, sei lá o número, é o melhor telefone, o melhor smartphone do mercado, o mais bonito, o mais potente, o mais caro, o mais tudo. Mas é o que eu entrego. Ok? É isso que eu vou entregar. Então você vai ter nítido ali qual é a sua entrega. Você sabe, depois de cumprir todas essas etapas, o que está sendo entregue. Você tem certeza disso. Não só você, todo mundo que esteja dentro disso vai saber que vai ser entregue. Se você perguntar para o faxineiro lá da Apple, ele vai dizer o que o iPhone entrega. Porque ele conhece tudo isso aí. Porque está todo mundo engajado dentro desse processo de propósito, desde o faxineiro até o CEO dessa empresa. Todo mundo conhece, compreende e são inspirados por esse propósito. Então todo mundo trabalha com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Ok? Então isso é o círculo dourado. Então já parem para pensar, vou desenhar qualquer coisa, já desenho dessa forma. Precisa ser um projeto gigantesco? Não. Qualquer coisa. É lógico que um projeto de engenharia desse, o teu Golden Circle vai ser um Golden Circle grande. Você não vai conseguir escrever dentro de um círculo. Você vai ter que pegar uma folha de papel e colocar lá por quê? E aí colocar lá 30 linhas de porquês. Aí você vai descrever normalmente, não precisa ser um Golden Circle. Você vai escrever. Aqui é só para desenhar o método. Mas você vai fazer uma folha de papel, tudo list.
Pegar uma lista, por quê? Por que eu quero isso? Porque isso, você lista. Uma folha de papel. Depois você passou disso aí, para, pensa, contempla, ok. Passa para a segunda folha. Na segunda folha, você vai digitar o como. Ou seja, para pegar essa primeira folha, como eu vou fazer para executar o que eu pensei na primeira folha? Pega mais uma folha de caderno, 30 linhas, coloca lá no cabeçalho o que, ou o como, e descreve como eu vou fazer aquilo. Aí, linha a linha. Vou fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Depois para contemplar isso que eu falei, como eu vou fazer. Chega o resultado do meu propósito? Não chega? Chega bem? Chega mal? Chega com diferencial? Não chega? Qual os processos que eu vou fazer para você executar? Ok, você vai pensar nisso. Depois que pensou, quais são as tarefas para ser executadas? Tudo lixo de novo, terceira folha, coloca lá no cabeçalho o que e descreve uma a uma o que vai ser feito, tarefa por tarefa, daquilo que você vai executar. Lembrando que esse golden circle, ele pode ser usado para você desenhar a sua empresa. Então, estou falando que a minha empresa, por que a minha empresa existe, como ela vai trabalhar e o que ela vai fazer. Mas pode ser para tarefas do dia a dia. Eu vou, sei lá, escrever um site, vou fazer o site da minha empresa. Não estou fazendo a minha empresa, estou fazendo um site. Qual o propósito desse site? Como eu vou fazer esse site? Quais são os processos que eu vou executar nesse site? Que tarefas eu preciso executar para esse site? Eu vou alugar um vestido. Opa, melhor? Ok. Qual o propósito de eu alugar esse vestido? Como eu vou fazer isso? Passo a passo. Que resultados eu vou entregar com esse vestido que eu vou alugar? Com esses vestidos, né? Entendeu? Com vestido de noiva vai ser uma forma, com vestidos de madrinha serão outros, com vestidos de festa será outro, porque são propósitos diferentes. Você quer chegar a locais diferentes com as coisas que você vai fazer. Você não vai vender óculos da mesma forma que você vende biju. Porque pode ser que pessoas que comprem óculos não comprem biju. De repente, pessoas que compram um biju não comprem óculos. Mas às vezes tem pessoas que vão comprar óculos e biju. Os propósitos são diferentes que eu preciso atacar para poder acertar. Ok? Bom, e na prática? Eu vou fazer agora na prática. Meio que já mostrei mais ou menos na prática como é que é. Uma folha de papel, cabeçalho, escreve o que e lista. Essa é a prática. Então está aqui a prática. Ó. Fazer a diferença significativa no mundo, na sociedade e no meio das pessoas. Por quê? Você tem que fazer isso. Por quê? Eu tenho que fazer uma diferença significativa. Tem que ser significativo, senão você fica igual a todo mundo. Primeiro ponto, pensa sempre no porquê dessa forma. No como, aplicando de forma relevante, por meio de quê? Do teu atendimento, da sua consultoria, das suas mentorias, dos seus conhecimentos, enfim, daquilo que você tem. Habilidades, atitudes, ações, pensamentos adquiridos através de informações específicas ou experiências. E o que? Desenvolver pessoas e organizações. Por acaso, eu estou escrevendo aqui o meu propósito, o meu círculo dourado. O meu círculo dourado começa. Por quê? Porque eu quero fazer a diferença significativa no mundo, na sociedade e na vida das pessoas. Esse é o meu propósito. Como eu vou fazer isso? Vou fazer isso aplicando de forma relevante tudo aquilo que eu consegui armazenar ao longo de 53 anos de vida. Aí, envolve tudo isso que está escrito aqui. Esse é o meu como. Meu como vai pegar os meus atendimentos, minhas consultorias, minhas mentorias, todo o conhecimento que eu tive ao longo desse tempo inteiro, todas as habilidades que eu adquiri, minhas atitudes, meus pensamentos, ou seja, eu vou aplicar tudo isso para executar, para chegar, para atingir esse propósito que eu desejo na vida, que é de fazer diferença na vida das pessoas. E qual é o passo a passo disso? Desenvolver pessoas e organizações. Ah, mas é como? Aí também, eu coloquei genericamente porque é muita coisa para fazer aqui. Por exemplo, eu posso ajudar a desenvolver pessoas e também organizações utilizando, por exemplo, a prática da ginástica laboral. Por exemplo, eu posso ajudar a desenvolver pessoas e empresas trabalhando como um personal trainer. Eu posso desenvolver pessoas e organizações utilizando meus conhecimentos de gestão financeira. Eu posso desenvolver pessoas e organizações
utilizando meus métodos terapêuticos. Eu posso utilizar o que eu quiser. Se comer ficar grande, o que eu quiser não, né? Menos. Olha amarra, menos. Mas, assim, como eu adquiri conhecimento, habilidades, enfim, eu posso utilizar tudo qual a minha vida foi formada, posso utilizar tudo isso para ajudar as pessoas a desenvolver e as organizações também. Então, eu posso utilizar tudo que eu sei. E todo mundo pode utilizar tudo aquilo que sabe para fazer aquilo que deseja. Ok? Basta que você tenha o quê? O seu propósito definido. Aí você fala assim, poxa, mas isso tudo que você aprendeu ao longo da vida ajuda a desenvolver pessoas e organizações? Até um determinado momento, nem eu achava que podia. Porque, na verdade, a pergunta era sempre, para que você fez tanto isso? E a minha resposta era, porque eu gosto. Ponto. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. E para não perder tempo só nos livros, eu ia para a faculdade, era isso. Mas depois eu comecei a ver também, poxa, mas já que eu fiz isso, por que eu não posso estudar as pessoas com isso que eu aprendi? E aí foi quando eu virei a chave. Ok? Então, é só um ganchinho aí para vocês, que qualquer um pode virar a chave, porque todo mundo sabe alguma coisa. E o que sabe poder ajudar pessoas e organizações, porque no mundo nós temos pessoas e temos organizações. E você faz alguma coisa exatamente para poder ajudar pessoas e organizações. Ponto. Então todo mundo tem capacidade e possibilidade de ajudar pessoas e organizações. Ok? Então entenderam como é que você escreve? Essa lista pode ser pequena, essa lista pode ser grande, ela pode ter uma linha, pode ter 30 linhas. Quanto mais detalhada essa lista for, mais claro vai ficando para você quando você precisar fazer algo. Lógico, porque se eu colocar para uma pessoa que quer desenvolver pessoas e organizações que não conhece o que eu conheço, ela não vai saber de que forma isso vai ser feito. Isso eu tenho, claro para mim. Mas se, por exemplo, eu sou uma empresa, que hoje eu não sou empresa, eu sou uma pessoa, mas se eu estou uma empresa e uma pessoa chega para mim e pergunta, o que a sua empresa faz? Desenvolve pessoas e organizações. Ela vai querer saber de que forma, porque não está claro para ela. Ela dá treinamento, ela dá consultoria, ela dá isso, o que ela faz? Vai precisar estar mais detalhado. Ok? Bom, e nas organizações? Da mesma forma. Se o seu objetivo é com você mesmo, tem aquele exemplo. Se é para uma empresa, se você está dentro de uma empresa, só usar a mesma coisa. Por quê? Construir organizações que possam servir a sociedade do século XXI. Aí olha só, isso aqui já é um exemplo prático que eu peguei na internet, uma empresa que definiu o seu ciclo dourado. Não é minha, eu peguei de uma empresa, não coloquei o nome dela aqui, mas enfim, ela trabalha também com o desenvolvimento de outras organizações. Ela desenvolve outras empresas. Para vocês terem uma ideia, essa empresa ajuda outras empresas a navegarem do século XX para o século XXI, ou seja, a migrarem da antiga economia para a nova economia. Essa é a missão dessa empresa. Quem assistiu o Explorer Game, não é o Explorer Game nesse aqui, na empresa do Explorer Game, mas existem empresas que trabalham fazendo isso, tá? Por isso o Explorer Game. Para que as empresas consigam entender como é que é o novo mercado e consigam se adaptar a esse novo mercado. Então, empresas que trabalham fazendo isso, adaptando as empresas. E essa aqui é uma delas. Então, ela construiu organizações que possam servir à sociedade do século XXI. Ok? Então, ela pega uma empresa que não está adaptada a esse novo modelo econômico, esse novo modelo político e tal, e ela ajuda e impulsiona essa empresa a chegar lá. Como? Sensibilizando, educando e reinventando os negócios para uma nova era. A gente está falando do século XXI. Então, essa empresa não está antenada nesse sentido. O que ela faz? Ela educa, ou seja, provavelmente com treinamentos online, presenciais, em loco, enfim, não importa. Ela reinventa, ou seja, ela pega o negócio da pessoa, reestuda, verifica se está adequado e tal, faz uma reinvenção disso e prepara ela para atingir essa nova era. Por fim, o que ela faz? É uma comunidade de pessoas engajadas na transformação de organizações tradicionais. Ou seja, essa empresa, ela é uma comunidade de pessoas, ou seja, ela não chama de funcionários, ela chama de comunidade de pessoas, né? Os colaboradores dessa empresa, que estão engajados nisso.
ou seja, entender essa missão, entender esse propósito, e todo mundo que entra lá tem esse único propósito, de pegar as empresas que não estão focadas nessa nova era e fazer com que essas empresas se transformem e cheguem nesse novo local. Normalmente, empresas são chamadas empresas ou organizações de estilo tradicionais. E aí, que empresas são essas? São diversas. Principalmente empresas do ramo do varejo, são empresas muito tradicionais. Né? Mas não é só elas. Ah, mas poxa, o cara tem um app. Caramba, eu tenho visto um monte de empresa aí que tem app, tem um monte de tecnologia, mas não saiu do passado. Só tem a tecnologia, mas não engajou no mundo atual. Só está utilizando como uma série de metodologias que as empresas estão utilizando aí, e as pessoas não mudaram a mente para saber por que estão utilizando. Simplesmente é moda, utilizar técnicas, ferramentas, métodos. Vamos usar isso aqui. Aí tem um novo método de gestão de projeto. Porque ninguém sabe usar aquilo, mas a empresa tem. Na verdade, muitas vezes tem até no nome só que a gente usa o método tal. Tem visto esse montão de amigos que estão trabalhando em empresa que falam, a gente aqui trabalha tal. E começa comigo, eu falo, vocês não estão trabalhando com isso. Vocês não fazem isso exatamente porque usam o nome como se estivesse fazendo, utilizando aquela ferramenta, aquele método, então não estão usando nada, estão só usando o nome, enfim. Então existe isso. Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos de empresas, e nós não vamos discutir a empresa, não vamos discutir o negócio, propriamente dito, não é o objetivo, mas exemplos que a gente encontra lá no site dessas empresas, mostrando como ela escreveu o seu círculo dourado. Depois, se vocês quiserem, pós-palestra, discutirem exatamente o negócio de cada empresa dessa, a gente pode discutir. Mas, o que essas empresas trazem como círculo dourado? Vamos pegar a Apple, que eu trouxe como exemplo, lembrando que essas empresas todas são marcas registradas das suas organizações, e aqui estão só como exemplificadoras, e elas se encontram no site das devidas empresas. Então vamos lá. O gordocírculo da Apple. Por que da Apple? Porque da Apple é a vontade de desafiar o que já existe no mercado. Então ela não faz o que não tem no mercado. Ele já existe. Tecnologia, smartphone, computador, como foi ela que inventou. Mas ela desafia. Ou seja, ela quer fazer algo que ainda não foi feito. Okay? Como? A partir do desenvolvimento de produtos bonitos e de fácil utilização. Ela cumpre isso? Muita gente acha os produtos da Apple mais bonitos, computadores. E o que ela faz? Ela faz o produto em si. Que produtos são esses? Computador, celular, tablet, enfim, uma série de produtos de tecnologia que ela desenvolve, que são bonitos, de fácil utilização e desafiam exatamente em termos de design, em termos de tecnologia, o que já existe. É isso que ela faz. Então, ela cumpriu o ciclo dourado? Cumpriu. A Natura, empresa brasileira. Por quê? O porquê dela é ser, ela entende que ser, ou seja, ela existir, a existência dela, é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar e o estar bem. Ela faz isso? Pelo menos nas propagandas que ela divulga, sempre faz. Os produtos dela são produtos realmente naturais. São tirados lá da nossa flora amazônica, enfim. A princípio ela cumpre. Ela faz o que ela diz. Como? Gerando bem-estar do indivíduo com o outro, de pessoas com a natureza. Pessoas uma com a outra, ela trabalha com cosméticos, a pessoa fica mais bonita, ela trabalha com perfumes, a pessoa fica mais cheirosa, então vai ter um bem-estar. Enfim, das pessoas com a natureza. Com a natureza, ela trabalha com produtos naturais, ela faz uma série de campanhas em que você possa entender, melhor a ecologia, o meio ambiente, a sustentabilidade, enfim, ela promove isso também como empresa. Ela cumpre. E o que ela faz? Comercializa cosméticos, perfumes, maquiagem, produtos de beleza, higiene pessoal, uma série de coisas que ela produz, que é o que ela faz. Ok, Natura? Então, é assim que você vai escrever o seu. Aqui, logicamente, o site não coloca detalhadamente, porque não é necessário, ela não tem essa. Ela não busca isso, colocar detalhadamente tudo que ela coloca.
porquê e como. Até para que você também não conheça estrategicamente tudo que ela pensa. Né? Mas dá para a gente ter uma noção, de uma forma genérica, exatamente o que é o círculo dourado da Natura. Bom, aí temos a Nike, também bastante conhecida. Todas essas empresas são empresas gigantescas e empresas desconhecidas. Né? Por quê? Qual o porquê dela? Qual o sentido? O sentido dela é realização. Ou seja, é uma empresa que busca realização. O slogan dela é o Just Do It, é apenas faça. A ressalva desse apenas salvo eu conheço desde o início dos anos 2000. Depois a gente pode discutir sobre esse apenas faça. Mas veja bem, realização. E acontece isso. Se você pegar todos os esportes e todos os profissionais esportistas que a Nike patrocina, são profissionais que realizam. Então, ela está cumprindo. Como? Através da realização da prática de esporte, de vitórias e conquistas. Ou seja, ela investe, ou seja, o patrocínio que ela dá nessas áreas fazem com que esses profissionais consigam dar os resultados que ela deseja, que sejam vitoriosos, que conquistem sempre. Você vai pegar profissionais da Nike, patrocinados pela Nike, sempre no topo do mundo, sempre colocando o nome dela lá no topo do mundo. Ok. E o que? O compromisso de entregar equipamentos esportivos, tá? Materiais de ótima qualidade. Um tênis melhor, tudo melhor, para que aquele esportista possa ter o melhor desempenho, a melhor produtividade possível. Ela cumpre isso? Tranquilamente, ela cumpre isso. Ela cumpre o que ela promete. Para fechar, outra empresa que vocês conhecem, a Coca-Cola. Qual o porquê dela? A Coca-Cola tem um propósito, o sentido dela é ser universal, ou seja, alcançar todos os lugares e todas as camadas populacionais, sem distinção, a universalidade. Está dizendo lá no site dela. Não sei porquê. Como? Compartilhando, combinando, trabalhando as diferenças, experiências, trabalhando a flexibilidade em todos os sentidos. Não existe preconceito. Okay? E o que ela faz? Uma bebida que pode ser consumida por todos, pois pode harmonizar com qualquer prato ou ocasião, principalmente em sua versão sem açúcar. Ou seja, ela atinge realmente todas as camadas. Como é uma bebida, no caso aqui a gente está falando de um refrigerante, que se adequa a qualquer ocasião, ela sempre vai estar na mesa de qualquer pessoa. E esse é o objetivo dela, é estar na mesa de qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer instante, seja, não importa a classe social, esse é o objetivo. Ok? Ela cumpre isso, até porque locais onde você não consegue chegar com a Coca-Cola, comprando a Coca-Cola, ela leva o caminhão da Coca-Cola, ela tinha de graça, então ela chega em qualquer lugar, chega mais fácil do que a própria internet. Ok? Compreenderam então o que é o símbolo dourado? Ficou alguma dúvida nesse sentido para vocês? Como utilizar, por que utilizar, o objetivo de você trabalhar com o símbolo dourado? É mais uma ferramenta. Eu sempre vou utilizar o símbolo dourado? Não, eu prefiro usar o planejamento estratégico. Sem ferramentas de planejamento estratégico, eu prefiro usar o planejamento estratégico. Então, perguntar para mim, você já usou o símbolo dourado? Nunca usei o símbolo dourado, porque eu utilizo outras ferramentas. Mas é possível utilizar o símbolo dourado para executar coisas que eu faço com outras ferramentas? Logicamente. Então, é só mais uma coisa que eu estou apresentando para vocês, para que vocês possam ter e arcabouços de conhecimento, para que possam trabalhar com novas ferramentas, com novas metodologias, com novos conhecimentos, para poder atingir o propósito de vida de cada um. Ok? Bom, aqui nós temos as referências, que é um artigo científico que fala sobre gestão da educação, mas trabalhando com o círculo dourado. Ok? Tem também aqui o livro do círculo dourado, propriamente dito, do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê. Ok? Esse é o livro que surgiu após essa. Após não, né? Escreveu o livro e fez a apresentação, mas com essa metodologia
na verdade, desenvolveu metodologia e escreveu um livro sobre a metodologia, inclusive da apresentação, lá no TED, que é onde você vai encontrar o seu doutorado, tudo isso que foi falado aqui de uma forma breve, de forma aprofundada nesse material. Então, o livro também está disponível para vocês podem ler, se aprofundar nesse assunto, tem bastante detalhe, ok? Por fim, tem outros livros aqui que são importantes, que vão ajudar vocês ao desenvolvimento do conhecimento, e meus contatos aqui, meu telefone, meu e-mail, se precisarem trocar uma ideia, conversar sobre o assunto, discutir, ir um pouco mais profundamente, pegarem o livro, ler o livro, tiverem alguma dúvida e quiser discutir, eu estou sempre à disposição para a gente poder trocar essa ideia, tá legal? Bom, e com isso então finalizo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer aproveitar esse finalzinho de bate-papo aqui, conversar sobre alguma daquelas empresas? A gente desliga o vídeo e comenta sobre ela. Não? Vamos fechar então? Tá bom para todos? Ok, então, gente, obrigado mais uma vez.